Olá, boa noite, meus irmãos. Com muita alegria que retornamos aqui a esta casa, a casa de Rogério Cláudio, nesse cantinho virtual que nos faz aí em um só pensamento, em uma só vibração, nos conectarmos ao alto. Isso é muito bacana, muito gratificante. Vamos lembrar que nesse momento aproveitamos para magnetizar as nossas águas, trazer, aproveitar essa energia que vem do alto, sendo trazida pelos bons espíritos, que eles possam aí depositar sobre as nossas águas os eflúvios necessários para o nosso refazimento. Lembrando que podemos também compartilhar essas águas com os nossos irmãos menores, com as plantinhas, enfim, toda a criação aí tem a possibilidade de usufruir também dessa dádiva que o Pai nos dá, ok? Então vamos, sem delongas, abrir o nosso livro, Minutos de Sabedoria. Sempre Carlos Torres Pastorino nos traz um momento de reflexão muito bacana. Item 67. Você que é noiva, não acredite que casamento seja loteria. Não. No casamento, o prêmio depende de você saber conquistá-lo. Prepare-se para ser feliz e para fazer feliz o homem a quem você ama. Estude o seu gênio. Não interfira em seus pensamentos. Trate-o com amor e carinho. E verifique que a sorte grande do casamento está em suas mãos. De você depende a sua felicidade. Quantos e quantos casamentos, uniões não tão felizes. Que possamos aí fazer, não só das uniões entre homem e mulher, ou as uniões hoje homoafetivas, né? Mas vamos pensar nas uniões fraternas também, de irmãos, sem desejos carnais, vamos dizer assim. Que a gente sempre possa ver o lado bom de todas as uniões. É isso. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Agradecendo ao Pai mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para refletir em torno do Evangelho trazido pelo nosso divino meigo Rabi. Obrigada, Senhor, Mestre Jesus. Obrigada a todos os seus ministros, todos esses benfeitores, mensageiros da tua luz que se encontram ao entorno de nós, nos auxiliando, nos impulsionando. Que a nossa casa, Senhor, seja uma fonte de harmonia, de paz, de alegria, de união. União de corações sedentos para encontrar a Ti, Pai. Trilhando juntos um caminho de muita luta, mas com muita fé, esperança e amor. Ilumina, Senhor, as nossas consciências para que possamos aqui absorver os ensinamentos da noite de hoje e colocarmos em prática em todas as oportunidades que Tu nos oferecestes. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vamos então abrir nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui está marcado no dia que eu faço aqui em casa o Evangelho. A gente abre a sequência, aqui vamos aleatório. Esse aqui já caiu, o sacrifício da própria vida. Vamos antes. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Será? Vamos ver. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? Será? A gente vê muitos desses casos terminais, às vezes a medicina, humana já não tem mais o que fazer, para tentar ajudar este espírito em que o corpo padece, o corpo físico padece. Vamos ver o que a doutrina nos fala sobre a possível aqui interpretação da eutanásia, que a gente poderia abreviar a nossa vida em alguns casos. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-la voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar
com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Não quer dizer, será que aquelas pessoas que estão aí, vamos dizer, no linguajar científico, no coma, né? No coma, que não consegue ter, né, as percepções mais do sistema nervoso central, mas o seu coração ainda continua batendo, né? Ainda tem alguma atividade cerebral, porque senão é diferente do coma, da morte, né, cerebral. Quando a gente tem a morte do cérebro, após diagnósticos, né, através de métodos gráficos, avaliações de médicos diferentes, se constata a morte do tecido nervoso, do sistema nervoso central, é declarada o óbito daquele homem, né, daquela pessoa. E aí só se espera realmente o parar do coração, que possivelmente será em breve, se não utilizar de nenhuma droga, né, para se estimular esse batimento. Então, o coma é diferente da morte, né, encefálica, da morte cerebral. E aí ele fala, né, esses casos em que as pessoas estão no coma, será que a medicina é sempre certeira nas suas previsões de que aquele paciente não mais se reabilitará? Será que nós somos aí colocados à prova pelos desígnios de Deus? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser de grande importância. Olha que bacana. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar algumas lágrimas no futuro. Quem nos traz isso é São Luís, Paris, 1860. Bem, na ocasião de quando nós estudamos um pouco sobre o passamento, que é exatamente a passagem, né, do espírito, desse plano mais denso que vivemos para o plano espiritual, existem algumas fases que a gente diz que o espírito passa por nesse desenlace. Nem todos passam por todas as fases, né, mas existe uma fase que a gente chama de perturbação, em que o espírito ele ali pode já começar a entrar no seu processo de reviver, ou também no hiperimnésia pós-mortem, em que o espírito começa a reviver toda aquela encarnação presente, a última encarnação, e ele consegue naqueles, né, segundos que para eles às vezes são horas, enfim, infinito, a gente não tem noção do tempo, ele consegue perceber aquilo que ele fez de forma equivocada. E nesse momento, como ele falou aqui, basta apenas, de repente, 1 minuto para ele alavancar e diminuir o seu sofrimento no futuro, que é o que ele fala, que é o arrependimento. Em Céu e Inferno, Kardec nos traz os 3 passos, né, para a gente se libertar de muitos dos nossos sofrimentos. O primeiro é se arrepender daquelas ações que nós fizemos. Mas só da gente se arrepender quer dizer que a gente conseguiu reconhecer que fizemos coisas equivocadas. Esse é um grande passo. O segundo passo, depois que a gente se arrepende daquilo que a gente fez, é a expiação. Ou seja, a gente não vai ser punido, nós vamos sofrer as consequências das nossas ações. E não basta só se arrepender e expiar, nós temos também que reparar, né? Então nós temos que repor essa energia que desviamos de forma equivocada no passado ao caminho certo. Então, esse momento em que o espírito, né, está aí com o seu corpo físico debilitado, vamos dizer assim, o espírito pode estar em plena atividade. E nesse momento a espiritualidade pode utilizar para mostrar a ele essas ações equivocadas. E assim ele tomar ciência e seguir para esse primeiro passo do arrependimento, como ele disse. Então, como é importante, né? Então, a gente nunca deve aí abreviar, né, esse momento desesperador para muitos, principalmente para a família que está sempre acompanhando o caso. Devemos sim direcionar as nossas preces para que esse espírito consiga realmente entender o porquê
de estar passando por este momento de dor, né? Não só física, talvez para ele nem tenha essa dor física, mas principalmente pela dor moral do espírito, que consegue passar por isso de uma forma consciente e ter a oportunidade desse arrependimento. Então é isso, meus irmãos. Seja qual for a forma, o espírito é imortal. E a nossa mente está aí na ativa, né? Consciência que somos, feitos à imagem e semelhança da consciência total que é Deus, né? Fonte primária de todas as coisas. É isso. Obrigada pela atenção de todos vocês. Vamos então agora encerrar esse momento, pedindo à espiritualidade amiga que traga desse fluido que nos envolve, que nos permeia. Pedir aqui a colaboração também de toda a natureza, de toda a criação, das plantas, das águas, do ar, do sol, da lua, de todo o magnetismo que todos os corpos emitem, possam ser agora recolhidos por essa espiritualidade amiga, que sabe manipular essas energias, trazer para esta água que será aqui consumida por todos nós. Obrigada, Senhor, pelos ensinamentos trazidos, pela doutrina dos Espíritos, essa doutrina que nos coloca um novo olhar para conseguirmos, enfim, entendermos os seus ensinamentos, mas mais do que entender, Senhor, que possamos praticá-los em todas as oportunidades, agradecendo pela vida, agradecendo por tudo que nos concedestes, Pai, para trilharmos este caminho. Obrigada, Senhor, obrigada, Pai, obrigada, amigos, por mais este momento. Fiquem todos em paz nas suas lares, nas suas casas, e que possamos intensamente vibrar por todos aqueles corações aflitos, por onde quer que eles estejam, seja nos hospitais, nos lares, nas ruas, onde quer que eles estejam, que nesse momento possam ser tocados pelo sorriso e pelo olhar do nosso meigo Rabi. Que assim seja, Senhor. Graças a Ti, meu Pai.